Fala também de Wilfried Zaha, atacante que jogou por vários anos na Premier League e tem sido oferecido para clubes brasileiros, entre eles o Corinthians. Tem novidade também sobre Arthur e Corinthians. Falo sobre as últimas do mercado. Carlo Ancelotti e suas 2 primeiras metas para o próximo ciclo de Copa do Mundo, além de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante, Wilfried Zaha, atacante da Costa do Marfim, 33 anos de idade e uma história dentro da Premier League, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco foram procurados nos últimos dias por Pini Zahavi, representante do atleta. O Zaha é muito bom jogador, na época de Crystal Palace deixou excelente impressão. É bem verdade que já não vive o melhor do seu momento. Chegou a jogar recentemente no Lyon e também no Galatasaray. E na última 1 temporada e meia esteve emprestado ao Charlotte FC. Nesses 6 primeiros meses de 2026, foram 13 jogos, 3 gols e 2 assistências na Major League Soccer. Na temporada passada, também pelo Charlotte FC, 35 jogos, 10 gols e 6 assistências. Pode jogar pela ponta direita, pode jogar pela ponta esquerda, muita velocidade, dribles e agora finalização. Acho que seria titular em vários dos clubes de futebol no Brasil. Seu salário nos Estados Unidos, R$1.200.000. E o Galatasaray não deve impor muitas dificuldades nas tratativas para a liberação do atleta. A pergunta que fica para você: você conhece o Zaha? Ele caberia no seu time do coração? Pode ser o jogador de velocidade que vários dos clubes brasileiros buscam? Tô curioso para saber a opinião de cada um de vocês, beleza? E o Corinthians abriu o jogo sobre as negociações com o Arthur, volante que já foi do Grêmio e pertence à Juventus da Itália. Em entrevista à TV Bandeirantes, o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, disse, abre aspas, se o Arthur puder esperar a retirada do transfer ban, de repente, ele pode ser um jogador que venha para o Corinthians. Ele tem a cara do Diniz. Importante registrar que o Corinthians sabe das dificuldades em contratar o Arthur. A primeira pedida do Arthur de R$100 milhões num contrato de 3 temporadas, isso daria mais ou menos R$2,5 milhões por mês. O Corinthians não é capaz de alcançar essas cifras. Mas o Diniz tem insistido muito na chegada do Arthur, por entender que ele tem todas as características para facilitar o jogo de construção a partir da posse de bola que o Diniz tanto gosta. Marcelo Paz ainda disse o seguinte, abre aspas, a gente sabe que o Arthur gosta do Corinthians, tem uma admiração pelo clube, mas temos dificuldades. Tem atraso de salário e transfer ban para resolver. Só depois podem chegar contratações. Estamos trabalhando para quitar as pendências para poder fazer movimentos de mercado. Além de Arthur, o Wesley também é outro jogador com negociações, no caso, negociações avançadas, só aguardando pelo fim do transfer ban. O Corinthians precisa arrecadar cerca de R$10 milhões para pagar suas pendências na FIFA, uma delas com o Philadelphia Union, outra referente a 3 multas por derrotas em julgamentos no tribunal da FIFA. Alguma quente no meu timão hoje? Deixa eu contar uma curiosidade sobre o Corinthians. Se você perguntasse para o Osmar Stabile, para o Fran Papaiordano, para o Marcelo Paz, enfim, para os caras que têm relevância no Corinthians de hoje, qual era a pressa do Corinthians para pagamento do transfer ban? E eles te diziam, fora dos microfones, que a pressa era bem pequena. Vamos ver, quando der a gente resolve. Isso mudou, tá? É que da semana passada para essa, o Corinthians conseguiu avançar em 2 negociações específicas. Uma está bem avançada, praticamente fechada, do Wesley. A outra, existe uma esperança de que o Arthur possa virar reforço, tá? E é diante desse cenário que o Corinthians decidiu acelerar o processo de pagamento dos 2 transfer bans que tem contra si. Mais ou menos R$8 milhões para o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, uma dívida por José Martínez e mais R$1,5 milhão, quase R$2 milhões por 3 multas de derrotas na FIFA que o Corinthians teve, tá? Então, nesse momento, o Corinthians tem pendências bem mais baratas do que em outros tempos. O Corinthians chegou a dever em ações na FIFA, R$40 milhões para o Santos Laguna pelo Félix Torres, R$40 milhões para o Matias Rojas e mais R$40 milhões para o Tadieres pelo Rodrigo Garro. Sempre 20 milhões em 3 pauladas que o Corinthians precisou dar nessa temporada, né? Agora a situação mudou, o Corinthians se sente mais com menos problemas. Os problemas continuam existindo, né? Mas são problemas menos pesados, se é que vocês me entendem. E agora a pressa para tentar resolver essas questões, até para não perder as contratações do Wesley, que está muito perto, e do Arthur, que existe uma tratativa. O Arthur já acenou
com a possibilidade de uma redução naquela pedida de 2,5 milhões de reais mensais, tá bom? E o Corinthians agora tem pressa para resolver seus 2 transfer bans na FIFA. Se você perguntasse para qualquer dirigente alvinegro até a semana passada quando é que seriam feitos os pagamentos de quase 8 milhões de reais ao Philadelphia Union pela compra não paga do José Martínez e também uma multa por conta de 3 contratações que acabaram não sendo feitas e que geraram punições ao Corinthians na FIFA, o Timão diria que não tinha pressa para resolver essas pendências, até porque não vislumbrava a possibilidade de contratação de atletas. A coisa mudou. As tratativas com Wesley estão fechadas, o atacante que já foi do Corinthians e pertence ao Al Nassr só depende da liberação do transfer ban para poder ser anunciado. Jogador que chega por empréstimo de uma temporada, Wesley aceitou ganhar menos no Timão do que faturava, por exemplo, nos tempos de Arábia Saudita. Já em relação a Arthur, esse o outro nome que interessa ao Corinthians, primeira pedida completamente fora da realidade, 2,5 milhões de reais por mês. Mas o Corinthians fez contato com o Arthur e deixou bem claro que o Diniz tem projetos, planos para a utilização do atleta como primeiro volante, para que ele possa ser um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. O Arthur gostou e sinalizou com uma bela redução do salário, mas qualquer negociação só vai avançar se o Corinthians estiver livre dos seus 2 transfer bans, até por isso a pressa na resolução dos problemas. A grande vantagem é que dessa vez, ao contrário de 3 outros negócios na FIFA, o Corinthians tem dívidas bem menores. Com mais ou menos 10 milhões de reais, o Corinthians soluciona esses 2 transfer bans. Com relação ao Santos Laguna e Félix Torres, mais de 40 milhões de reais de pendência. Matias Rojas, mais 40 milhões de reais. Rodrigo Garro e Tadieres, outros 40 milhões de reais. Dessa vez, com muito menos dinheiro, a expectativa é de uma solução para já, ou muito em breve, para que o Corinthians possa avançar também nesses 2 reforços. O quanto o Timão melhora se contar com Wesley e Arthur, tô curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentário e avalie. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre privilégios para Memphis Depay no Corinthians. Vários dos atletas que disputaram a Copa do Mundo já voltaram a seus clubes. Já o Corinthians e o Memphis Depay nem definiram uma data para o retorno do holandês. Tô para dizer para vocês que talvez ele nem se reapresente. Bora aos exemplos. Gustavo Gomes, Maurício e Sousa, jogadores da seleção paraguaia que foram eliminados nas oitavas de final, já voltaram aos treinos do Palmeiras nessa segunda-feira. Situação idêntica de Bobadilha, atleta do São Paulo que pertence à seleção paraguaia e voltou aos treinos nessa segunda-feira. Importante registrar que a seleção paraguaia foi até as oitavas de final. Memphis Depay e a seleção holandesa caíram uma fase antes. Ou seja, atletas eliminados depois do Memphis já estão trabalhando, enquanto o Memphis segue de férias. Vou citar mais um caso, Andrés Gomes, atacante da seleção colombiana, outra eliminada nas oitavas de final. Ele se apresenta nessa terça-feira ao Vasco da Gama. Alan Franco, Preciado e Minda, jogadores da seleção equatoriana que caíram na mesma fase de Memphis Depay. Tinham a reapresentação marcada para essa segunda-feira, o Atlético concordou que eles voltassem nessa quarta-feira. Já os jogadores do Flamengo, Léo Pereira, Alexandre e Danilo, que caíram com a seleção brasileira nas oitavas, uma fase depois da seleção holandesa de Memphis Depay, são esperados na quinta-feira. O Paquetá, que voltou machucado da Copa, nem teve férias e está fazendo trabalhos de fisioterapia todo santo dia no Fla. Por trás desse privilégio que o Corinthians oferece ao Memphis Depay, há 2 condições importantes. A primeira delas, o Corinthians deve 43 milhões de reais ao Memphis. Diante disso, fica muito mais difícil cobrar, exigir que o atleta volte para cumprir seu contrato, até porque o Memphis Depay está recebendo seu salário. Ele tem direito a 6 milhões de reais por mês e vai receber esses 6 milhões do mês de julho, possivelmente sem entrar em campo. Se ele já tivesse se reapresentado e voltado do período de férias, ficaria à disposição para as 3 partidas que o Corinthians disputa ainda em julho. Mas tem outra questão, o vínculo se encerra em 31 de julho e o que eu tenho escutado no Corinthians é de que ele só volta das férias se houver renovação do contrato. Caso contrário, ele vai ter direito a esses 5 milhões de reais, ou melhor, 6 milhões de reais do mês de julho, sem fazer qualquer esforço. Mas não dá para dizer que, em relação à entrada de dinheiro, por que, por exemplo, o Corinthians, que tem o segundo maior contrato de patrocínio master da história do futebol brasileiro, 150 milhões de reais por ano, por que ele continua se endividando? Porque os caras, Jefferson, gastam como se não houvesse amanhã, cara. O Corinthians, por exemplo, tem o Yuri Alberto ganhando 2 milhões de reais por mês, tem o Pedro Raul custando 750 mil reais e nenhum gol marcado. O Pedro Raul, vou contar o caso específico do Pedro Raul, olha que maluquice.
Pedro Raul foi comprado do Toluca do México e por lá ele tinha 2 gols contra 4 do goleiro do time dele, que era o goleiro que depois foi pro Grêmio e agora tá no Red Bull Bragantino, né? O Thiago Volpe é batedor de pênaltis, beleza. 4 gols do goleiro, 2 gols do centroavante. Aí o Corinthians vai e busca esse centroavante, com a promessa de pagar 25 milhões de reais pela compra e 750 mil reais por mês de salário, contrato de 5 anos. O Pedro Raul não marcou gols ainda pelo Corinthians. E aqueles 25 milhões de reais se transformaram em 40, por conta do não pagamento. Então, essa incapacidade de cumprir com os compromissos vai fazendo com que o Corinthians, o São Paulo e todos os outros que devem, transformem suas dívidas numa bola de neve. O Corinthians gastou nesse ano 40 milhões de reais com o Santos Laguna pelo Félix Torres, gastou mais de 40 milhões de reais com eu sempre esqueço o nome do paraguaio, com o meia paraguaio que foi embora, e gastou mais 40 milhões de reais com o Rodrigo Garro ou com o Tadjeres. Esses 120 milhões de reais, se o Corinthians tivesse pago no prazo certo, cara, dá para dizer que esses 40 milhões do Paraguai nem teriam existido, né? Uma grande maluquice, cara. Então, ao mesmo tempo em que arrecadam mais, os clubes saem gastando muito mais, e aí a conta nunca vai fechar. O negócio é exatamente assim que funciona, beleza? Fala, família, beleza? Chegando aí com mais um giro de notícias do Corinthians nesta quarta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do Timão, então desde já pede o seu like, sua colaboração, com o seu comentário aí no vídeo. Comenta o que você quiser sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do Corinthians. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos lá cima.